Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Giovana E eu sou a Esther. e somos estudantes de Direito da Universidade Federal de Goiás. E hoje a gente está gravando um vídeo para explicar sobre sentença arbitral. Para ser abordado serão os efeitos da sentença arbitral. Para compreender os efeitos da sentença arbitral, precisamos observar dois dispositivos da Lei de Arbitragem, o artigo 29, que trata do encerramento da arbitragem após a sentença, e o artigo 31, que define os efeitos da sentença arbitral. Segundo o artigo 29, uma vez proferida a sentença arbitral, a arbitragem se encerra, ou seja, a jurisdição do árbitro se esgota, restando apenas o envio da decisão às partes, ou por correio, pessoalmente ou por outro meio, com comprovação de recebimento. Já o artigo 31 estabelece que a sentença arbitral produz os mesmos efeitos de uma sentença judicial e, sendo condenatória, constitui título executivo judicial. Portanto, a sentença arbitral tem plena eficácia, podendo ser executada judicialmente, inscrita em hipoteca judiciária e até protestada extrajudicialmente. Os efeitos da sentença arbitral podem ser analisados em 4 dimensões. O primeiro, que é em relação à jurisdição do árbitro, que após a sentença encerra-se a jurisdição arbitral, salvo caso de pedido de esclarecimento. O segundo, no direito arbitral entre as partes, a sentença pode ter natureza declaratória, constitutiva, condenatória, mandamental ou executiva lato sensu. Terceiro, na esfera jurídica de terceiros, os efeitos atingem os sucessores das partes, seja por sucessão contratual ou causa-mortis. Ou quarto, no âmbito processual, a sentença arbitral substitui a decisão judicial e tem força de coisa julgada entre as partes. Assim, vemos que a arbitragem, embora fora do poder judiciário, gera decisões com plena eficácia jurídica, reforçando sua importância como meio alternativo e eficiente de resolução de conflitos. Bom, agora que nós abordamos sobre os efeitos, nós vamos entender sobre os requisitos da sentença arbitral. O final do processo arbitral ocorre com a publicação da sentença arbitral. Esse é o momento em que os árbitros proferem a decisão acerca do mérito do processo, podendo ser declaratória, quando reconhece ou não uma relação jurídica, constitutiva, quando cria, extingue, modifica uma relação jurídica pré-existente, ou condenatória, que é a aplicação da sanção ou obrigação à parte vencida. A sentença arbitral é irrecorrível, ou seja, após o seu proferimento, não atende às partes interpor recursos de nenhuma natureza. O artigo 26 da Lei 9.307 de 1996 impõe que a sentença arbitral deverá ter requisitos obrigatórios. O primeiro deles é o relatório, que deve conter o nome das partes e um resumo dos fatores relevantes para os pontos litigados. Além do relatório, também é necessário apresentar os fundamentos da sentença. A plena fundamentação é importante para o combate de decisões arbitrárias e para a garantia de que o juízo decisório foi feito a partir de fatos e normas. Também é necessário um dispositivo, que deverá conter as conclusões e as decisões finais. A parte dispositiva deve ser clara, elencando as questões submetidas pelas partes. A data e lugar de proferimento da sentença arbitral também são requisitos fundamentais da decisão. Por fim, deve a sentença arbitral ser assinada por todos os árbitros do processo. Agora falaremos sobre o cumprimento da sentença arbitral. O árbitro, embora exerça funções semelhantes às de um juiz, como conhecer, processar e julgar o conflito, não possui poder de coerção nem de execução. Desta forma, o árbitro não pode praticar atos de força para obrigar alguém a cumprir a decisão. Assim, quando há necessidade de cumprimento forçado da decisão arbitral, é o Poder Judiciário quem deve atuar. O laudo arbitral é reconhecido pela lei como título executivo judicial e, portanto, segue o mesmo procedimento de cumprimento de sentença previsto no Código de Processo Civil. Isso inclui também os casos em que uma das partes é a Fazenda Pública, com suas regras próprias. Dos tipos de natureza classificatórias de sentença arbitral, somente as sentenças condenatórias exigem cumprimento forçado, porque nelas há uma obrigação a ser satisfeita, a exemplo de pagar um valor ou entregar um bem. De acordo com os artigos 31 da Lei de Arbitragem e 515 do CPC, a sentença arbitral produz os mesmos efeitos da sentença judicial e, sendo condenatória, constitui título executivo judicial. Portanto, quando a parte condenada não cumpre voluntariamente a decisão arbitral, a parte vencedora deve recorrer ao Poder Judiciário para obter o cumprimento forçado da obrigação. Apesar de o
árbitro julgar a causa e decidir o conflito, somente o Estado possui o monopólio de uso da força. Por isso, cabe ao juiz estatal conduzir a execução da sentença arbitral conforme o artigo 516, inciso 3º do CPC. Na prática, isso significa que a execução da sentença arbitral segue as mesmas regras aplicáveis ao cumprimento de sentenças judiciais, inclusive as modalidades de execução comuns e especiais. O cumprimento de sentença contra a fazenda pública, as fases de intimação, penhora, impugnação e pagamento. Em resumo, o cumprimento da sentença arbitral demonstra a complementariedade entre a arbitragem e o Poder Judiciário. O árbitro julga e decide, mas é o Estado quem garante a efetividade da decisão, por meio da execução forçada. O objetivo maior é assegurar que o laudo arbitral produza efeitos práticos e seja respeitado, consolidando, assim, a arbitragem como um meio eficaz de resolução de conflitos. Agora que entendemos sobre o cumprimento, cabe entender sobre a ação anulatória de sentença arbitral. O artigo 32 da Lei Arbitral prevê que alguns vícios tornaram a sentença nula, o que permite a propositura de uma ação anulatória perante o Poder Judiciário. O artigo 32 da Lei Arbitral prevê que alguns vícios tornaram a sentença nula, o que permite a propositura de uma ação anulatória perante o Poder Judiciário. O primeiro deles é quando a própria convenção de arbitragem é nula, o que significa que a fonte do direito arbitral está viciada pela nulidade, seja ela qual for sua natureza, o que atinge todo o processo. Também pode haver nulidade quando a sentença for emanada por quem não podia ser árbitro, que pode ocorrer quando esse não tem capacidade civil, é suspeito, impedido, imparcial, entre outras possibilidades. A sentença será nula quando não for composta pelos requisitos do artigo 26, ou seja, o relatório, a fundamentação, o dispositivo, a data e lugar do proferimento e assinatura do árbitro. Haverá nulidade na sentença que não for proferida nos limites de convenção de arbitragem, que ocorre quando a decisão é proferida além ou aquém do que foi estipulado e delimitado pelas partes. A sentença será nula quando comprovadamente tiver sido proferida por prevaricação, consumpção ou corrupção, o que representa a equiparação dos árbitros aos funcionários públicos em questão de responsabilidade penal. Por fim, será nula a sentença que surge em processo que desrespeite os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. Perceba que todas as possibilidades se referem exclusivamente a vícios formais, error improcedente, o que significa que não se pode recorrer ao Poder Judiciário para rediscutir questões que impactem o mérito da arbitragem. Além disso, é relevante salientar que o Poder Judiciário não representa uma segunda instância no Tribunal Arbitral. Ou seja, em outras palavras, a ação anulatória só pode ser apresentada quando constatada qualquer uma das nulidades do artigo 32, não sendo mero inconformismo ou desejo de rediscussão da causa do motivo suficiente para sua utilização. Então foi esse nosso vídeo sobre sentença arbitral. Muito obrigada pela sua atenção. Tchau!